O governador português acreditava que aquela sala seria o túmulo da dignidade dela. Ele não ofereceu uma cadeira. Ele queria que ela negociasse de joelhos, como uma escravizada. Mas ele cometeu o erro de subestimar o sangue que corria nas veias de Nzinga Mbandi. Com um único gesto silencioso, ela transformou uma de suas servas em um trono vivo. E quando ela se sentou e encarou o homem mais poderoso da colônia, de igual para igual, o silêncio na sala foi ensurdecedor. Naquele momento, ele não viu uma diplomata. Ele viu uma força da natureza que ele jamais conseguiria dominar. Mas o que aconteceu depois desse encontro, o preço de sangue que ela cobrou por cada humilhação, é algo que os livros de história tentaram esconder de você. Se você quer descobrir como uma mulher sozinha se tornou o maior pesadelo de um império por 4 décadas, você precisa ouvir o que vem agora. Já deixa o like, porque essa verdade precisa ser contada. O som que você ouve agora não é o vento, é o lamento de milhares de almas que foram arrancadas do solo de Luanda. Mas no meio desse lamento surge um silêncio que corta como uma lâmina. Imagine-se em 1622. O calor é sufocante, o cheiro de maresia se mistura ao odor de pólvora e couro curtido. Você entra em uma sala de pedra fria, onde o governador português João Correia de Souza espera. Ele está sentado em uma poltrona de veludo, elevada, olhando para baixo, como se fosse um deus de mármore. Ele não colocou uma cadeira para você. Ele espera que você, uma mulher africana, se ajoelhe aos seus pés como um animal doméstico. Mas você não é qualquer mulher. Você é Nzinga Mbandi. Você olha nos olhos dele e o mundo parece parar. Sem dizer uma única palavra, você faz um sinal. Uma de suas servas se move com a graça de uma pantera. Ajoelha-se no chão e arqueia as costas. Você se senta sobre as costas dela. Agora, você está mais alta que o governador. O silêncio na sala é tão denso que se pode ouvir o suor escorrendo no rosto dos guardas portugueses. Ali, naquele momento, o Império Português entendeu que a África não estava à venda enquanto você respirasse. Se você gosta de histórias fortes como essa, que mostram que o poder não vem de um trono, mas da alma, já deixa o seu like. Esta é uma história que precisa ser contada antes que o tempo tente apagá-la novamente. Nzinga não nasceu para o silêncio. Ela nasceu no reino de Ndongo em um momento onde as sombras dos navios negreiros começavam a escurecer o horizonte do rio Kwanza. O nome dela, Nzinga, carrega um presságio. Ela nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço. No misticismo de seu povo, isso significava que ela seria uma pessoa orgulhosa, alguém que não aceita ser guiada. Enquanto as outras crianças brincavam, Nzinga observava o pai, o rei Ngola Quiluange, em conselhos de guerra. Ela aprendeu a ler os ventos, a entender o metal das espadas e, mais importante, aprendeu a língua do inimigo. Ela falava o português com uma precisão que irritava os colonizadores.
pois eles não podiam esconder seus planos diante dela. Mas a vida de uma princesa guerreira não é feita apenas de glória, é feita de traição. Comenta aqui, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? E que horas você está vendo isso agora? Quero saber quem está aqui comigo mergulhando nesse passado de sangue e ferro. A tragédia começou dentro de casa. Após a morte de seu pai, o caos se instalou. Seu irmão, Ngola Mbandi, assumiu o trono, mas ele era um homem consumido pela paranoia e pelo medo. Ele via em Nzinga e em seu filho uma ameaça. Em um ato de crueldade que mancharia a linhagem real para sempre, ele ordenou o assassinato do filho único de Nzinga. Imagine a dor de uma mãe que vê o futuro de seu sangue ser interrompido pelo próprio irmão. Ela foi forçada ao exílio, vivendo nas margens, sentindo o gosto amargo da perda. Mas o destino tem um senso de ironia cruel. O irmão de Nzinga, apesar de sua brutalidade, era um estrategista medíocre. Ele foi encurralado pelos portugueses e, em um momento de desespero, teve que engolir o orgulho e chamar a única pessoa capaz de salvar o reino, a irmã que ele havia tentado destruir. Se essa história já está te prendendo pela complexidade humana, se inscreve agora. O que vem a seguir mostra como ela transformou o luto em uma arma de guerra sem precedentes. Nzinga voltou para as negociações em Luanda, mas ela não voltou apenas como diplomata. Ela voltou como uma mestre da manipulação política. Ela aceitou ser batizada, adotando o nome de Dona Ana de Souza, uma jogada de mestre para ganhar a confiança da igreja e da coroa portuguesa. Mas, por trás do véu do batismo, ela estava organizando uma rede de espionagem. Quando seu irmão morreu, alguns dizem que ela mesma o envenenou com um sorriso nos lábios. Outros dizem que ele não suportou a vergonha. Nzinga não apenas reivindicou o trono, ela o tomou à força. Ela sabia que os portugueses nunca aceitariam uma rainha soberana. Então ela fez algo impensável. Ela mudou as regras do mundo. Ela fugiu para o leste e conquistou o reino de Matamba, transformando-o em um estado militarizado. Ela abriu as fronteiras para todos os escravos que conseguiam fugir das plantações portuguesas. Venham a mim e vocês serão soldados, não propriedade, ela dizia. Você acha que ela deveria ter confiado na diplomacia? Ou a guerra era o único caminho? O que você faria se tivesse que escolher entre a paz da escravidão ou a liberdade da guerra eterna? A resistência de Nzinga durou décadas. Ela não era uma rainha que ficava em palácios de marfim. Ela liderava as cargas de infantaria. Ela se vestia com trajes masculinos para sinalizar que, no campo de batalha, o gênero era irrelevante diante da competência. Ela criou os quilombos, comunidades fortificadas que serviam de base para ataques rápidos e letais. Os portugueses a chamavam de a Rainha Diabo, pois parecia que ela estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Ela fez alianças com os holandeses, jogando as potências europeias umas contra as outras como se fossem peças de um jogo de tabuleiro barato. Inclusive, se você quer aprender a criar vídeos assim,
Com esse nível de emoção, narrativa e retenção, transformando fatos históricos em experiências cinematográficas, existe um curso de edição que eu recomendo muito. O link está na descrição para você dominar essa arte. O clímax dessa saga ocorreu quando Nzinga, já com uma idade avançada, onde a maioria dos monarcas já teria desistido, enfrentou a maior ofensiva portuguesa. Eles queriam sua cabeça em uma estaca. A Batalha de Ngolela foi um inferno na terra. O som de mosquetes disparando contra as flechas e lanças. Nzinga estava lá, seu grito de guerra ecoando acima do barulho das explosões. Ela não foi capturada. Ela não se rendeu. Ela forçou o Império Português, exausto e falido por décadas de conflito, a assinar um tratado que reconhecia Matamba como um reino livre e independente. Foi uma vitória que ecoou através do Atlântico. Se essa parte te impactou, se você sentiu o peso da resistência dessa mulher, compartilha esse vídeo. A história de Nzinga é a prova de que um povo só é escravizado quando sua vontade é quebrada, e a dela era feita de diamante. Nzinga Mbandi morreu aos 81 anos. Ela partiu em paz, em sua própria cama, cercada pelo respeito de seus aliados e pelo medo de seus inimigos. Ela não foi apenas uma rainha. Ela foi um símbolo que inspirou revoltas em todo o mundo, inclusive nos quilombos do Brasil, onde seu nome era sussurrado como um mantra de liberdade. Mas o que poucos sabem é o segredo que ela deixou escondido nas montanhas de Matamba, uma linhagem de guerreiras que jurou proteger a terra até o fim dos tempos. E essa não foi a única história de resistência que o mundo tentou esconder sob o tapete da história oficial. No próximo episódio, o que vamos revelar sobre a conexão direta entre Nzinga e os maiores líderes quilombolas das Américas vai mudar tudo o que você pensa sobre a sua própria origem. Se inscreve agora para não perder o desenrolar desse mistério. A história ela está viva e ela está esperando por você. Imagine o peso da coroa de Ndongo, não feita de ouro europeu, mas de responsabilidade sobre milhões de vidas. Nzinga sabia que a diplomacia era apenas uma guerra feita de palavras. Quando ela se sentou sobre aquela serva em Luanda, ela não estava apenas pedindo um assento. Ela estava redesenhando a hierarquia do mundo. Aquele gesto foi um choque elétrico na espinha dorsal do governador português. Ela mostrou que o corpo de seu povo era a base de seu poder e que ela nunca estaria abaixo de um invasor. Esse é o tipo de postura que define quem faz história e quem apenas a assiste. Se você sente esse arrependimento histórico por não ter aprendido isso antes, deixa o like, porque agora a verdade vai aparecer. O cenário era de uma beleza brutal. O rio Kwanza serpenteava como uma serpente de prata sob o sol escaldante, mas suas águas estavam manchadas. Nzinga via os navios subindo o rio, não trazendo comércio, mas trazendo correntes. Ela viu seu pai envelhecer lutando contra uma maré que parecia imparável. A educação de Nzinga foi seu maior trunfo. Enquanto outros nobres se perdiam em rituais vazios, ela estudava o
direito canônico e a etiqueta europeia. Ela aprendeu a ler as entrelinhas dos contratos que os portugueses apresentavam aos chefes locais. Ela percebeu que eles usavam a religião como uma névoa para esconder o ferro das algemas. Comenta aqui embaixo. Você acredita que o conhecimento é a maior arma de um líder? De qual lugar do mundo você está testemunhando essa ascensão agora? A traição de seu irmão Ngola Mbandi foi a ferida que nunca cicatrizou. Quando ele ordenou a morte do filho de Nzinga, ele não apenas matou uma criança. Ele tentou assassinar a esperança de uma linhagem. Nzinga fugiu para as matas, onde o silêncio da floresta era interrompido apenas pelo som de sua própria respiração ofegante e pelo plano de vingança que crescia em seu peito. Ela não buscou vingança imediata com sangue, mas com paciência. Quando o irmão fracassou e a chamou de volta, ela não voltou como uma súdita, mas como a única salvação de uma nação desmoronando. Se esse nível de resiliência te impressiona, se inscreve no canal, porque a parte em que ela vira o jogo contra todo um império é onde o impossível acontece. Ao assumir o trono após a morte suspeita do irmão, Nzinga enfrentou o maior desafio de sua vida. Os portugueses declararam que uma mulher não poderia governar. Eles instalaram um rei fantoche, um homem que assinava qualquer papel em troca de vinho e tecidos finos. Nzinga, então, fez algo que mudou a tática militar para sempre. Ela se retirou para as regiões montanhosas e fundou o estado de Matamba. Ela criou o conceito de guerra de movimento. Ela não esperava ser atacada. Ela atacava e desaparecia na selva como um fantasma. Ela se cercou de guerreiros que juraram lealdade absoluta, homens e mulheres que viam nela a personificação da própria terra angolana. Ela subverteu as normas de gênero, exigindo ser chamada de rei e liderando rituais que desafiavam a lógica colonial. Inclusive, se você quer dominar a arte de contar histórias com esse nível de profundidade e edição impactante, o link do curso de edição que eu confio está na descrição. O clímax dessa resistência durou décadas de um jogo de gato e rato. Nzinga negociou com os holandeses, os maiores rivais de Portugal, provando ser uma diplomata global antes mesmo do conceito existir. Ela jogou com as ambições europeias, prometendo terras aos holandeses apenas para expulsar os portugueses, enquanto secretamente fortalecia suas próprias defesas. Nas batalhas de Engolela e Cavanga, ela mostrou que a idade era apenas um número. Com mais de 60 anos, ela ainda empunhava o machado de guerra na linha de frente. Ela não apenas resistiu, ela humilhou generais veteranos europeus. Ela os forçou a admitir que não estavam lutando contra uma selvagem, mas contra uma mente militar superior. Se essa virada de jogo te deu arrepios, compartilha esse vídeo. O mundo precisa saber que a resistência africana não foi passiva, foi estratégica e brilhante. No final de sua vida, Nzinga conseguiu o que parecia um milagre: a paz
sob seus próprios termos. Ela morreu como uma monarca reconhecida, deixando um legado que cruzou o oceano. O mistério que paira até hoje é como ela conseguiu manter a unidade de seu povo em meio a tanta fragmentação. Alguns historiadores dizem que ela deixou documentos ocultos. Outros acreditam que sua verdadeira força estava em uma rede de inteligência que operava dentro das próprias caças dos governadores. Mas o que aconteceu com as táticas de Nzinga quando elas chegaram aos quilombos do Brasil? O próximo capítulo dessa saga vai revelar como o espírito dessa rainha ajudou a fundar nações inteiras do outro lado do mar. E o que aconteceu com o último tesouro de Matamba é algo que vai te deixar sem dormir. Se inscreve agora para não perder a continuação dessa jornada épica. A história de Nzinga é apenas o começo de algo muito maior. As sombras que Nzinga projetava sobre as paredes de barro de Matamba não eram apenas contornos de uma mulher, mas as silhuetas de uma lenda que se recusava a ser escrita com a tinta dos outros. Para manter esse império de pé, ela precisou se tornar algo que os manuais europeus não conseguiam categorizar. Ela percebeu que, para vencer um monstro, era necessário entender como o monstro pensava, mas agir com a astúcia de quem pertence à terra. Durante os anos de guerra total, Nzinga transformou seu exército em uma força de elite chamada Imbangala, incorporando ritos iniciáticos que criavam laços de sangue indestrutíveis entre os soldados. Eles não lutavam por um soldo ou por uma bandeira distante. Eles lutavam pela própria existência, guiados por uma rainha que dormia no chão de terra junto com eles. Essa conexão profunda com a base foi o que impediu que os subornos portugueses corroessem sua estrutura de poder. Se você está sentindo a pulsação dessa narrativa, se essa força ancestral está reverberando em você, deixa o seu like, porque histórias de soberania real como esta são raras e preciosas. Enquanto o sol se punha no horizonte de Matamba, Nzinga sentava-se para ditar cartas aos papas em Roma e aos reis na Europa. Ela usava a religião cristã como uma armadura diplomática, exigindo direitos e reconhecimentos que nenhum outro líder africano ousava pedir. Ela escrevia em um português impecável, confrontando os bispos com a própria Bíblia. Como poderiam escravizar um povo que também era filho de Deus? Ela desarmava os inquisidores com a lógica e os generais com a espada. Mas a solidão do poder era um deserto. Ela não tinha mais o filho, o irmão era uma memória amarga, e a terra estava exausta de tanto sangue. Comenta aqui embaixo, você acredita que o sacrifício pessoal vale a pena em nome de um bem maior? Ou o preço que Nzinga pagou foi alto demais? De que parte do mundo você está ouvindo esse relato de coragem extrema? A tensão atingiu o ponto de ebulição quando os portugueses tentaram um último golpe de mestre. Eles enviaram missionários para tentar converter o povo de Nzinga por dentro, esperando que a fé enfraquecesse o espírito de guerra. Nzinga, porém, subverteu a estratégia.
Ela aceitou os missionários, mas os integrou à sua corte de forma que eles acabaram servindo como seus secretários e informantes. Ela transformou a cruz em uma ferramenta de espionagem. Quando os generais em Luanda pensavam que tinham informações privilegiadas, estavam apenas recebendo o que Nzinga queria que eles soubessem. Se essa inteligência estratégica está explodindo sua mente, se inscreve agora, porque a maneira como ela manipulava a geopolítica do século XVII é algo que deixaria qualquer agente moderno impressionado. O sofrimento de Nzinga não era apenas físico, mas espiritual. Ela carregava a culpa de decisões difíceis, de vilas queimadas para não caírem nas mãos do inimigo e de alianças temporárias com mercenários que não tinham honra. No entanto, ela nunca permitiu que o desespero vencesse a disciplina. Ela estabeleceu um sistema de leis em Matamba que protegia os fugitivos, criando a primeira grande zona livre de escravidão no continente. Cada pessoa que cruzava a fronteira de seu reino deixava de ser uma mercadoria para se tornar um cidadão. Inclusive, se você sente que tem uma história para contar e quer aprender a estruturar narrativas com esse nível de impacto emocional e visual, o curso de edição que eu mencionei está na descrição para te ajudar a dar voz ao seu propósito. O confronto decisivo não aconteceu em um campo de batalha aberto, mas em uma mesa de negociações onde os portugueses, exauridos por 40 anos de uma guerra que não conseguiam vencer, finalmente baixaram as armas. Nzinga, já uma anciã de cabelos brancos e olhar de fogo, viu os representantes da maior potência colonial da época assinarem um papel que garantia que Ndongo e Matamba eram territórios livres. Ela conseguiu o que nenhum homem de sua época conseguiu: a retirada formal do opressor por meio da resistência absoluta. Se essa vitória te deu esperança, compartilha este vídeo com alguém que precisa saber que a resistência é sempre possível, não importa o tamanho do inimigo. A morte de Nzinga foi um evento cósmico para seu povo. Dizem que, no momento em que ela deu o último suspiro, uma tempestade sem precedentes lavou as terras de Matamba, como se a natureza estivesse chorando a partida de sua guardiã. Mas o grande mistério que os historiadores ainda debatem é: para onde foram os arquivos secretos de Nzinga? E como suas táticas de guerrilha cruzaram o mar e chegaram aos ouvidos de Zumbi dos Palmares no Brasil? Existe uma linha invisível, um fio de seda e sangue que liga a rainha de Matamba aos grandes movimentos de libertação das Américas. No próximo episódio, vamos seguir esse fio até as profundezas das florestas brasileiras para descobrir como o espírito de Nzinga continuou lutando, mesmo séculos depois de sua morte. Se inscreve e ativa o sininho para não perder essa conexão bombástica que a história oficial tentou apagar. A jornada apenas começou. O fôlego de Nzinga
não se apagou com sua última batida de coração. Ele se transformou em vento, soprando sobre as águas do Atlântico e carregando consigo as sementes de uma revolta que floresceria em solos distantes. A rainha sabia que, embora seu corpo fosse mortal, a ideia de liberdade que ela plantara era uma fortaleza indestrutível. Durante seus últimos anos, ela não apenas governou, ela codificou a resistência. Ela treinou sucessoras, mulheres fortes que entenderam que a coroa não era um adorno, mas um fardo de vigilância eterna. Ela deixou claro que a paz com o invasor era sempre uma trégua armada, nunca um descanso. Se você sente que a história de Nzinga é um chamado para a sua própria força interior, deixa o like agora, porque o que vamos explorar agora é a herança invisível que ela deixou para o mundo. A herança de Nzinga viajou nos porões escuros dos navios tumbeiros. Entre os cativos que eram trazidos para as Américas, vinham veteranos de suas guerras, estrategistas que haviam aprendido com a própria rainha como transformar uma floresta em uma armadilha e como usar o silêncio como cobertura. Nas senzalas do Brasil e das Antilhas, o nome de Nzinga era sussurrado como um código de honra. Quando os primeiros quilombos começaram a se formar nas serras brasileiras, as táticas de fortificação e a estrutura de poder circular, onde a liderança era conquistada pelo mérito e pela bravura, eram reflexos diretos do modelo de Matamba. Comenta aqui embaixo. Você já tinha parado para pensar que a resistência no Brasil tem raízes profundas no solo de Angola? De qual lugar você está assistindo a essa revelação agora? A complexidade de Nzinga reside no fato de que ela nunca foi uma figura unidimensional. Ela foi uma mulher que teve que ser cruel para evitar uma crueldade maior contra seu povo. Ela negociou com traficantes para salvar comunidades inteiras. Ela se vestiu de homem para que os homens pudessem enxergar uma líder. Essa dualidade é o que a torna humana e, ao mesmo tempo, divina na memória coletiva. Se você acha que a história deve ser contada com todas as suas sombras e luzes, se inscreve no canal, porque aqui nós não fugimos das verdades difíceis que os livros didáticos preferem ignorar. No coração das matas brasileiras, o espírito de Nzinga encontrou um novo lar em figuras como Dandara e Zumbi. A forma como o Quilombo dos Palmares foi organizado como uma confederação de aldeias autossuficientes. Era quase um espelho do que Nzinga havia construído em Matamba séculos antes. A conexão é tão forte que, em muitas tradições do Congado e da capoeira, a rainha Nzinga é invocada como a protetora dos que lutam. Inclusive, se você sente que tem uma missão, que precisa aprender a editar e narrar essas conexões históricas de forma épica, para que outros também acordem. O curso de edição que eu recomendo está no primeiro link da descrição. É a sua chance de se tornar o contador de histórias da sua geração. A grande virada que a história oficial esconde é que a vitória de Nzinga
não foi apenas militar, mas psicológica. Ela provou que o sistema colonial, com toda a sua tecnologia e barcos, era vulnerável à inteligência e à persistência de um povo decidido. Ela não apenas venceu batalhas, ela venceu o tempo. Hoje, quando olhamos para as estátuas de Nzinga em Luanda, ou ouvimos seu nome em cantigas de roda, percebemos que ela nunca morreu. Ela se tornou a fundação sobre a qual a identidade de milhões de pessoas foi reconstruída após a devastação da escravidão. Se essa força te move, compartilha esse vídeo. Precisamos que essa chama continue acesa. O mistério final que nos persegue é o paradeiro de seus objetos rituais e de seu diário de guerra, que muitos dizem ter sido escondido por suas sacerdotisas, para que o segredo da guerra infinita não caísse em mãos erradas. Existe uma lenda de que, enquanto o nome de Nzinga for pronunciado, o trono de Matamba permanecerá ocupado no plano espiritual, protegendo os descendentes da diáspora. Mas o que aconteceu com a última linhagem de guerreiras que jurou lealdade a ela? A resposta está em um documento recém-descoberto que liga a família real de Ndongo a movimentos revolucionários do século XX. No próximo vídeo, vamos abrir essa caixa de Pandora e mostrar como a rainha Diabo ainda assombra os sonhos daqueles que tentam oprimir os outros. Se inscreve e ativa o sininho. Você não quer perder o que vem a seguir, porque a história de Nzinga está longe de terminar. Ela está apenas começando a ser entendida. O eco da voz de Nzinga não parou nas margens do rio Kwanza. Ele se transformou em um trovão que cruzou o oceano, escondido no ritmo dos tambores e no silêncio resiliente daqueles que foram levados à força. Para entender a dimensão final dessa rainha, você precisa perceber que ela não estava apenas lutando por um pedaço de terra, mas pela dignidade da humanidade negra em uma escala global. Enquanto os reinos europeus tentavam catalogá-la como uma líder bárbara, Nzinga estava redefinindo o conceito de soberania. Ela foi uma das primeiras governantes do mundo a entender que o poder não é apenas força bruta, mas a capacidade de controlar a narrativa. Ela foi sua própria embaixadora, sua própria general e sua própria lenda viva. Se você sente que essa história está despertando algo adormecido na sua própria percepção sobre liderança, deixa o like agora. A jornada de Nzinga é o espelho onde a história se recusa a baixar o olhar. A sobrevivência de Matamba sob o comando de Nzinga foi um milagre logístico. Imagine manter um reino independente cercado por inimigos, com rotas de suprimentos cortadas e sob constante pressão psicológica. Nzinga desenvolveu uma economia de guerra baseada na autossuficiência e na acolhida estratégica. Cada escravo que ela libertava tornava-se um produtor de alimentos ou um fabricante de armas. Ela transformou o trauma da fuga em combustível para a construção de uma nação. Comenta aqui embaixo. Você acredita que é possível construir algo grandioso a partir das cinzas da dor? De qual parte do globo
você está testemunhando esse renascimento histórico hoje. Nos seus anos finais, o Palácio de Nzinga tornou-se um centro de intelectuais e diplomatas. Ela recebia emissários de diversas partes da África e da Europa, com um protocolo que deixava claro: em Matamba, a lei era dela. Ela não apenas sobreviveu aos portugueses, ela os sobreviveu em inteligência emocional. Enquanto os governadores coloniais trocavam de mãos a cada poucos anos, consumidos pela corrupção e pelas doenças tropicais, Nzinga permanecia firme como uma montanha de granito que o tempo não ousava desgastar. Se essa constância te impressiona, se inscreve no canal. O que vamos revelar agora sobre o impacto cultural que ela deixou nas Américas é o que dá sentido a tudo o que vivemos hoje. A conexão entre Nzinga e o Brasil é visceral e muitas vezes ignorada. As táticas de guerrilha usadas em Palmares, a estrutura dos mocambos e a própria hierarquia de resistência foram trazidas por soldados que lutaram sob o comando dela. Quando você vê a elegância de um mestre de capoeira ou a imponência de um desfile de congado, você está vendo o DNA de Nzinga em movimento. Ela não enviou apenas pessoas para as Américas. Ela enviou uma filosofia de liberdade que nenhuma corrente foi capaz de prender. Inclusive, se você sente que tem o chamado para contar histórias que conectam o passado ao presente com esse nível de profundidade e edição cinematográfica, o link para o treinamento que eu recomendo está na descrição. Domine as ferramentas para que a história de Nzinga chegue a cada canto do planeta. O clímax espiritual da vida de Nzinga ocorreu quando ela, sentindo o peso dos anos, reuniu seu povo para um último discurso. Ela não falou de ódio, mas de persistência. Ela disse que a liberdade era uma árvore que precisava ser regada com a memória dos antepassados. Ela morreu deixando um vácuo que nenhum sucessor conseguiu preencher totalmente. Mas o mistério de sua partida é o que alimenta o mito. Dizem que ela não foi enterrada no sentido comum, mas que se fundiu com a terra de Matamba, tornando-se as próprias raízes que sustentam o solo angolano até hoje. Se essa força te impactou, compartilha esse vídeo. A história de Nzinga é o antídoto contra o esquecimento. Mas a história não termina no túmulo da rainha. Existe uma conspiração silenciosa que envolve os registros perdidos de sua linhagem e a influência secreta de seus descendentes em revoluções que mudaram a face do Caribe e da América do Sul. Há quem diga que os códigos de guerra de Nzinga foram passados de geração em geração, ocultos em canções de trabalho e rituais religiosos, esperando o momento certo para serem reativados. No próximo vídeo, vamos mergulhar na pista de um tesouro cultural que pode ser a chave para entender a resistência moderna. O que aconteceu com o último exército da rainha? Se inscreve agora e ativa o sininho. O passado está batendo na porta e ele tem a voz de Nzinga. Você está pronto para ouvir? A atmosfera que cercava Nzinga nos seus últimos dias não era de declínio,
mas de uma transfiguração em mito, enquanto o sol de Matamba se punha, pintando o céu com as cores do sangue e do ouro. A rainha observava as crianças do seu reino treinando com lanças de madeira. Ela sabia que cada uma daquelas crianças era uma fortaleza que ela havia erguido contra o esquecimento. A verdadeira vitória de Nzinga não foi apenas expulsar os exércitos europeus de suas terras imediatas, mas plantar na mente de cada africano a certeza de que a pele negra não era uma marca de servidão, mas o manto de uma linhagem de reis e rainhas que o tempo não poderia apagar. Ela olhava para as cicatrizes em seus próprios braços e via nelas o mapa de uma resistência que se estenderia por séculos. Se você sente que a força dessa mulher ainda pulsa nas lutas por justiça de hoje, deixa o seu like, porque a história de Nzinga é o combustível de quem não aceita menos do que o respeito absoluto. Nzinga compreendeu, antes de qualquer cientista político moderno, que a cultura é o território mais difícil de ser conquistado. Enquanto os portugueses tentavam impor sua língua e seus costumes, ela fundia as tradições locais com o que havia de mais útil no conhecimento estrangeiro, criando uma síntese cultural que era, ao mesmo tempo, moderna e ancestral. Ela transformou o reino de Matamba em uma vitrine de inteligência negra, onde matemáticos, ferreiros e estrategistas trabalhavam em harmonia para garantir que a soberania não fosse apenas uma palavra, mas uma realidade econômica e militar. Comenta aqui embaixo. Você acredita que a preservação da nossa cultura é a nossa maior defesa contra qualquer forma de opressão? De que parte deste vasto mundo você está assistindo a esse resgate histórico agora? A tensão final da vida de Nzinga foi a luta para garantir que seu legado não fosse distorcido após sua partida. Ela sabia que os vencedores costumam escrever a história e ela estava determinada a não deixar que a caneta dos colonizadores fosse a única a registrar seus feitos. Por isso, ela investiu na tradição oral, treinando os griots, os guardiões da memória, para que cada detalhe de suas batalhas e cada estratégia de suas negociações fossem gravados no coração do povo. Ela transformou sua vida em uma canção de liberdade que ninguém poderia silenciar. Se essa determinação em ser a dona da própria narrativa te inspira, se inscreve no canal, porque estamos aqui para garantir que vozes como a de Nzinga nunca mais sejam abafadas pelo ruído do mundo. O sofrimento que Nzinga carregou, a perda do filho, a traição do irmão, o peso de décadas de guerra, transmutou-se em uma sabedoria que beirava o misticismo. Nos seus conselhos, ela falava não apenas para os presentes, mas para as gerações que nasceriam centenas de anos depois. Ela previa que a luta pela dignidade seria longa e que atravessaria oceanos. Inclusive, se você sente que tem a missão de usar a tecnologia atual para amplificar essas histórias, para editar vídeos que arrepiam e que trazem a verdade à tona, com a mesma força de um grito de guerra, o curso de edição que eu recomendo está no primeiro link da descrição.
é a ferramenta que você precisa para ser o porta-voz dessas lendas modernas. O clímax final da trajetória de Nzinga aconteceu quando ela percebeu que o maior exército que ela havia formado não estava em Matamba, mas espalhado pelo mundo na diáspora. Ela entendeu que cada pessoa escravizada que levava seu nome no coração era uma semente de revolução, plantada em terras estrangeiras. Nzinga tornou-se o arquétipo da resistência feminina e negra, uma figura que transcende fronteiras e religiões. Quando ela finalmente fechou os olhos para este mundo, ela o fez com o sorriso de quem sabe que o jogo está apenas começando. Se essa transcendência te impactou, compartilha esse vídeo. A história de Nzinga é o mapa da mina para quem busca a verdadeira liberdade de espírito. Mas o que a história oficial esconde com 7 chaves é a conexão secreta entre os rituais de Nzinga e o surgimento das grandes rebeliões nas Américas. Existe um fio condutor, um segredo militar passado, através de gerações de mulheres guerreiras que liga diretamente a corte de Matamba aos levantes que derrubaram sistemas inteiros do outro lado do Atlântico. Dizem que o espírito de Nzinga se manifesta toda vez que alguém se levanta contra a injustiça. No próximo episódio, vamos seguir os rastros de sangue e glória dessa linhagem invisível e descobrir quem são os herdeiros diretos da rainha Nzinga no mundo contemporâneo. O que vamos revelar vai abalar as estruturas de tudo o que você aprendeu sobre o poder. Se inscreve agora e ativa o sininho. A rainha está chamando e o próximo capítulo é sobre você. A imortalidade de Nzinga não reside em túmulos de mármore, mas na pulsação de cada território que se recusa a ser colonizado. Ao olharmos para o horizonte de Matamba hoje, não vemos apenas ruínas, mas o alicerce de uma consciência que atravessou o tempo. Nzinga foi a prova viva de que a mente é o campo de batalha definitivo. Ela venceu porque se recusou a aceitar a definição de realidade imposta pelo opressor. Ela transformou o luto em estratégia e a solidão em uma nação. Sua trajetória nos ensina que o poder não é algo que se recebe, mas algo que se exerce com a precisão de uma lâmina e a paciência de uma raiz. Se você sentiu o peso e a glória dessa jornada, deixe o seu like, pois honrar essa memória é o primeiro passo para não repetir as correntes do passado. O silêncio que se seguiu à sua morte foi, na verdade, um grito contido que viajou nas correntes marítimas. Do Brasil às ilhas do Caribe, do sul dos Estados Unidos às costas da Colômbia, a tática da Guerra de Nzinga tornou-se o manual secreto de cada quilombo e de cada revolta de senzala. Ela se tornou a mãe espiritual de líderes que nunca viram o solo angolano, mas que sentiam o sangue de Matamba fervendo nas veias ao primeiro sinal de injustiça. Comenta aqui embaixo. Você consegue sentir como a história de uma única mulher pode mudar a trajetória de milhões de pessoas através dos séculos? De que canto do mundo você está ouvindo esse último eco
de resistência. A complexidade final de sua existência nos deixa uma lição profunda. A liberdade tem um custo, mas a servidão custa a alma. Nzinga escolheu o caminho mais difícil, o caminho da guerra perpétua, para que seus descendentes pudessem ter o direito de escolher o seu próprio destino. Ela não foi apenas uma rainha. Ela foi a arquiteta de um novo mundo possível, onde a dignidade não é negociável. Se essa verdade ressoa em você, se inscreve no canal, porque aqui a história não é um retrato estático, mas um fogo que continua queimando, inclusive para você que sente que sua voz e suas ideias também precisam alcançar o mundo com essa mesma intensidade visual e narrativa. Lembre-se de que as ferramentas para contar essas histórias estão ao seu alcance. O curso de edição que recomendei na descrição é o portal para que você transforme informação em impacto, exatamente como fizemos aqui hoje. Domine a técnica para libertar a sua mensagem. O clímax dessa saga não termina com um ponto final, mas com uma reticências. Nzinga continua viva em cada ato de soberania, em cada conquista de espaço e em cada recusa ao silenciamento. Ela é a sombra que protege os oprimidos e a luz que guia os rebeldes. Se este relato mudou a sua visão sobre o que significa resistir, compartilha este vídeo agora. A história de Nzinga Mbandi precisa ser o farol para todos aqueles que ainda buscam o seu lugar ao sol. E assim, fechamos este capítulo, mas o mistério da linhagem de Matamba permanece latente. Há documentos que sugerem que a verdadeira sucessão de Nzinga não foi por sangue, mas por espírito, e que seus segredos militares e diplomáticos foram codificados em tradições que praticamos até hoje sem perceber. No próximo encontro, vamos desvendar como a Rainha Diabo ainda influencia a geopolítica e a cultura pop atual de formas que você jamais imaginou. O segredo final está mais perto de você do que parece. Se inscreve e ativa o sininho para estar aqui quando a última máscara cair. A rainha Nzinga de Ndongo e Matamba descansou, mas o seu exército de ideias nunca dorme. Nos vemos na próxima fronteira.